Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Você acredita que um narcisista pode ter uma vida totalmente transformada e, de fato, viver uma nova vida com comportamentos diferentes daqueles que ele habitualmente praticava? Bom, eu quero a tua opinião. Escreve nos comentários o que você acha. Eu, inclusive, estou gravando esse vídeo devido ao meu vídeo anterior sobre as 3 coisas que podem fazer um narcisista mudar. Eu agradeço imensamente aqueles que têm colocado as suas opiniões e foi por esse motivo que eu decidi gravar esse outro vídeo. Se você é aquela pessoa que de fato acredita que narcisistas não podem mudar, você precisa assistir esse vídeo até o final. Eu quero te falar 2 histórias bastante importantes de narcisistas que foram transformados, mas além disso eu quero te falar por que de fato aconteceu essa transformação na vida dessas pessoas. A primeira história que eu quero te contar é uma história da Bíblia que relata um personagem narcisista. A segunda história é um relato pessoal e muito próximo que eu vivi e que também vai relatar a transformação de um narcisista. O rei Nabucodonosor era um rei poderoso do Império Babilônico. Era altamente narcisista. Ele colocava sobre si os seus feitos e as grandiosas coisas que fazia, tendo uma visão exaltada de si. Até que um dado momento, esse rei é rebaixado ao mais baixo nível, a ponto de se sentir um lixo, perceber-se e viver como um bicho de fato, como um animal. Ele ficou nessa condição por um longo tempo. O que a Bíblia considera pode ser até anos vivendo numa condição assim. Até que um dado momento, esse rei percebe a sua condição, ele passa a entrar em contato com essa vulnerabilidade e a perceber que ele não era aquele ser tão grandioso como ele acreditava ser. E aqui eu quero deixar uma observação a você. Narcisistas podem sim mudar. São sim a sua minoria, porque dificilmente narcisistas ficam num fundo de poço por muito tempo, sem receber algum tipo de ajuda, onde ele vai conseguir manipular e voltar àquela condição. Não foi o caso do rei Nabucodonosor, que permaneceu naquela condição até que deu-se conta, após muito tempo, de que realmente estava numa condição onde ele não era mais a pessoa que acreditava ser. Nessa condição de vulnerabilidade, o rei Nabucodonosor passou a perceber algo maior que ele. Foi nesse momento que ele passou a acreditar em Deus. Ele já se achava como Deus, como é muito comum nós percebermos nos narcisistas. E nesse momento, Nabucodonosor reconhece a soberania de Deus, reconhece algo que é maior que ele e coloca-se numa situação mais humilde. A partir desse momento, a vida do rei é transformada e ele de fato passa a ter atitudes diferentes e mais humildes diante das situações. E o segundo relato que eu quero falar aqui para você é um relato pessoal de uma pessoa que eu conheci altamente narcisista, que vivia vangloriando-se, colocando-se, percebendo-se como uma pessoa muito especial. Por muitos anos essa pessoa viveu dessa forma. Ela se considerava superior aos outros e com isso ela acabava inferiorizando as pessoas ao redor dela. Ela acabava abusando, usando as pessoas para aquilo que ela considerava interessante e importante, até que a pessoa passasse a talvez não retribuir à altura do que ela esperava e com isso ela passava a humilhar e até a ter atitudes cruéis com aquela pessoa. Por anos, essa pessoa viveu desse modo, com esses comportamentos. Isso foi fazendo com que essa pessoa narcisista fosse afastando outras pessoas dela. Não conseguia de fato estabelecer relações profundas, porque ninguém queria se relacionar por muito tempo com ela. Perdeu relacionamentos importantes, tanto de amizade quanto afetivos. Perdeu financeiramente muito dinheiro, o que fez com que em um dado momento essa pessoa chegasse em um fundo de poço. Em um fundo de poço e completamente abandonada. Abandonada por amigos, por familiares, sem ter dinheiro para uma vida digna e com isso ela passou a acessar essa condição
de se sentir-se realmente muito vulnerável. A crença de um desvalor e de uma pessoa que se sente um lixo é a crença real de um narcisista, que é muitas vezes camuflada por esse comportamento de autograndiosidade. O ponto crucial dessa pessoa não foi só perceber-se mais vulnerável, mas a questão aqui foram 2 pontos que ajudaram essa pessoa a mudar. A primeira delas é que na condição de vulnerabilidade que ela estava, ela foi confrontada. E aqui eu quero te dizer algo muito importante. Não adianta você confrontar um narcisista em uma situação onde ele não tem crítica ou não está aberto a críticas diante daquela situação. Em suma, não adianta você confrontar um narcisista que não está vulnerável. O confronto com o narcisista precisa acontecer em uma situação de vulnerabilidade. E o confronto ao qual eu me refiro aqui é você realmente expor as situações que você percebe no narcisista, desmascará-lo em um momento em que ele estiver vulnerável, para que realmente aquela situação faça com que ele perceba que outras pessoas já enxergam quem realmente ele é. Diante desse confronto, o narcisista vai ter 2 opções: ou de fato ele se rende a uma mudança e tem uma vida mais transformada, ou ele continua naquela mesma condição, o que pode fazer com que haja maiores prejuízos para ele. Também há a condição de ele tentar manipular as pessoas ao redor e voltar novamente a ter comportamentos. Como eu já escutei aqui nos comentários, algumas pessoas relatarem de relacionamentos assim. Quando nós falamos numa confrontação empática, nós falamos em uma situação onde nós vamos expor para a pessoa as reais situações dela, mas também estaremos abertos a dar apoio dentro do possível. Dar apoio no sentido de alguma orientação para que essa pessoa possa receber algum tipo de ajuda. Para terminar a história dessa pessoa, após ela ser confrontada e realmente ficar nesse fundo de poço por algum tempo, ela passou a perceber alguns comportamentos, a perceber o prejuízo que isso estava causando na vida dela, tomando maior consciência disso. Se você me perguntar se hoje essa pessoa está completamente transformada, eu vou dizer para você que não. Mas eu digo a você que 60% a 70% dos sintomas estão mais amenizados. Essa pessoa está conseguindo estabelecer relações, está conseguindo se relacionar de forma mais saudável com as pessoas, tendo relações mais estáveis emocionalmente. Também está conseguindo estabelecer vínculos de maior confiança com os outros, o que é altamente importante nos casos dos transtornos de personalidade, que muitas vezes acabam tendo prejuízo importante nas relações interpessoais. Outra questão que ajudou muito essa pessoa que eu estou comentando a você é o passar do tempo. Como eu comentei a você, eu vi por muitos anos essa pessoa tendo comportamentos narcisistas de muito prejuízo, mas ao longo da idade nós entendemos e sabemos, a ciência já fala sobre isso, que os sintomas dos transtornos de personalidade tendem a ficar mais tênues com o passar do tempo. Isso não é uma regra, mas é uma tendência que nós vemos na maior parte das pessoas. Bom, e eu quero te dizer também que se você não acredita em nenhuma transformação de narcisistas, talvez seja por alguma experiência pessoal sua e que é muito importante nós não generalizarmos as situações. Sabemos que mudanças são difíceis, mas se você acredita que pessoas que não têm transtornos de personalidade podem mudar, você também pode acreditar que pessoas com mais dificuldades podem mudar, porém, um trabalho mais árduo, mais contínuo, mais constante, mas não impossível. E se você terminou esse vídeo ainda com dúvida se é possível um narcisista mudar, eu falo para você que para Deus nada é impossível. Se uma pessoa estiver minimamente aberta à mudança, Deus pode fazer o que para o homem é impossível que se faça. Deus faz com que cegos andem por veredas diferentes, por caminhos diferentes que nunca andaram. Deus transforma o caráter, Deus transforma a mente da pessoa, a forma como ela enxerga as situações. Mas é claro, ela precisa sim buscar a Ele, ter um relacionamento profundo com Ele e buscar outras formas de ajuda que nós já sabemos aqui que são altamente importantes. Bom, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou e considera de relevância, não deixe de compartilhar.
Deixe seu like e te inscreva no canal para que você possa acompanhar os próximos vídeos que vão ao ar. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.